Você toma café todos os dias achando que está fazendo bem para o seu corpo. E o café, de fato, pode fazer muito bem, mas existe uma chance real de que a forma como você está tomando esteja causando o efeito oposto: inflamação crônica, desequilíbrio hormonal e deterioração metabólica silenciosa, xícara por xícara, dia após dia. Isso não é alarmismo, é bioquímica. E os 6 hábitos que vou apresentar agora estão entre os erros mais comuns e menos reconhecidos, que transformam uma das bebidas mais estudadas e benéficas do mundo em um gatilho inflamatório diário. Se você bebe café, fique até o final, porque ao menos um desses hábitos é quase certamente parte da sua rotina agora mesmo, e as consequências acumuladas ao longo de meses e anos são mais sérias do que você imagina. Hábito 1. Tomar café em jejum logo ao acordar. O primeiro hábito é provavelmente o mais comum: acordar e tomar café imediatamente, antes de qualquer alimento, como o primeiro gesto do dia. Para muitas pessoas, é um ritual tão consolidado que sequer é percebido como uma escolha. É simplesmente o que se faz ao acordar. O problema é o que acontece hormonalmente nesse momento. Ao acordar, o organismo já está em seu pico natural de cortisol, o hormônio do estresse e do estado de alerta. Esse pico matinal, chamado de Cortisol Awakening Response, é um mecanismo fisiológico normal que ajuda no despertar, na mobilização de energia e na ativação do sistema imunológico. Ele atinge o nível mais alto entre 30 e 45 minutos após o despertar e começa a cair naturalmente depois disso. A cafeína estimula a produção adicional de cortisol. Quando você toma café nessa janela de pico natural, está adicionando um estímulo de cortisol sobre outro que já está no nível máximo. O resultado não é mais energia, é uma superprodução de cortisol que o organismo não consegue utilizar de forma produtiva. Esse excesso tem efeitos diretos. Aumenta os marcadores inflamatórios circulantes, eleva a glicemia em jejum ao estimular a liberação de glicose pelo fígado, acelera a degradação de tecido muscular e suprime a produção de hormônios sexuais como testosterona e estrogênio. Com o tempo, esse hábito dessensibiliza os receptores de adenosina, os receptores que a cafeína bloqueia para criar a sensação de alerta. O organismo compensa produzindo mais receptores de adenosina, o que significa que você vai precisar de mais café para sentir o mesmo efeito, enquanto o estado de fundo de fadiga e inflamação se aprofunda. A correção é simples. Espere entre 90 minutos e 2 horas após acordar, antes de tomar o primeiro café. Nessa janela, o cortisol natural já terá completado seu pico e começado a cair. A cafeína, então, age em um ambiente hormonal receptivo, potencializando o estado de alerta sem colapsar o equilíbrio do eixo cortisol-adrenal. Quem faz essa mudança consistentemente relata menos dependência de café ao longo do dia, menos ansiedade matinal e energia mais estável, sem os picos e quedas típicos do consumo precoce. Hábito 2. Adicionar açúcar, adoçantes artificiais ou xaropes industriais. O segundo hábito destrói o valor anti-inflamatório do café de dentro para fora. Adicionar açúcar refinado, adoçantes artificiais ou xaropes saborizados industriais à bebida. O açúcar refinado é o problema mais óbvio. Cada colher de açúcar no café eleva a insulina, cria um pico glicêmico e alimenta as vias inflamatórias do organismo, especificamente a via do NF-κB, que regula a expressão de genes pró-inflamatórios.
Quando esse estímulo acontece repetidamente ao longo do dia, de xícara em xícara, o resultado é inflamação sistêmica crônica de baixo grau. Esse tipo de inflamação não dói agudamente. Ela opera silenciosamente, acelerando o envelhecimento celular, comprometendo a função imunológica e aumentando o risco de doenças metabólicas e cardiovasculares. Os adoçantes artificiais parecem a solução, mas o problema que criam é diferente e igualmente relevante. Substâncias como aspartame, sucralose e sacarina alteram a composição do microbioma intestinal. Estudos publicados no periódico Cell demonstraram que o consumo regular de adoçantes artificiais reduz a diversidade bacteriana intestinal e favorece o crescimento de espécies associadas à resistência à insulina e à inflamação. O intestino contém aproximadamente 70% das células imunológicas do organismo. Um microbioma desequilibrado é um ambiente imunológico desequilibrado e um ambiente inflamatório. Os xaropes industriais saborizados presentes em cafés comerciais combinam os dois problemas: açúcar em quantidades elevadas e compostos sintéticos de sabor que o fígado precisa metabolizar como substâncias estranhas. Uma bebida de café com xarope de baunilha ou caramelo industrial pode conter entre 30 e 60 gramas de açúcar, o equivalente a 10 a 20 colheres de chá em uma única xícara. A alternativa para quem precisa de dulçor é canela em pó de Ceilão, que tem propriedades anti-inflamatórias documentadas e ajuda na sensibilidade à insulina, ou cardamomo, que além do sabor, tem efeito protetor sobre o sistema cardiovascular e digestivo. Hábito 3. Beber café com laticínios convencionais em excesso. O terceiro hábito é mais sutil e frequentemente ignorado: o uso habitual de grandes quantidades de leite convencional ou creme de leite no café, especialmente em pessoas com sensibilidade não diagnosticada à caseína ou à lactose. O leite convencional de produção industrial contém proteínas, principalmente caseína A1, que em pessoas geneticamente predispostas desencadeiam uma resposta inflamatória intestinal. A digestão da caseína A1 libera um peptídeo chamado beta-casomorfina 7, que pode aumentar a permeabilidade intestinal em indivíduos sensíveis. Intestino permeável significa que fragmentos de proteínas parcialmente digeridas atravessam a barreira intestinal e entram na corrente sanguínea, ativando uma resposta imunológica crônica. A lactose presente no leite também é um problema para uma parcela significativa da população adulta. Estimativas indicam que entre 65% e 70% dos adultos têm algum grau de má digestão da lactose. Quando a lactose não digerida chega ao intestino grosso, é fermentada pelas bactérias locais, gerando gases, distensão abdominal e compostos que irritam a mucosa intestinal e elevam os marcadores inflamatórios. O impacto é agravado quando o leite é adicionado em grandes volumes e consumido várias vezes ao dia. Cada xícara com leite convencional pode ser um gatilho inflamatório silencioso para quem tem essa sensibilidade, que frequentemente não é reconhecida, porque os sintomas são difusos: inchaço, cansaço após as refeições, névoa mental e desconforto abdominal leve que a pessoa naturalizou ao longo dos anos. Alternativas com menor potencial inflamatório incluem leite de origem A2, que contém apenas a caseína A2, sem o peptídeo problemático, ou bebidas vegetais sem aditivos, como leite de amêndoa ou leite de coco sem carragenina na composição. Hábito 4. Consumir café após as 14 horas.
O quarto hábito tem consequências que vão muito além da dificuldade para adormecer. Tomar café após as 2 da tarde compromete ativamente a qualidade do sono e, através do sono ruim, alimenta um ciclo inflamatório que afeta o organismo inteiro. A cafeína tem meia-vida de 5 a 7 horas no organismo humano e, em algumas pessoas, especialmente metabolizadores lentos de cafeína, determinados geneticamente pela variante do gene CYP1A2, essa meia-vida pode chegar a 10 horas ou mais. Isso significa que um café tomado às 3 da tarde ainda tem metade da sua concentração ativa circulando no sangue às 8 ou 9 da noite, bloqueando os receptores de adenosina que sinalizam ao cérebro que é hora de dormir. O sono de má qualidade, mais superficial, mais fragmentado e com menos tempo nas fases de sono profundo, é um dos mais potentes ativadores de inflamação sistêmica conhecidos. Uma única noite de sono ruim já eleva mensuravelmente os marcadores inflamatórios como a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa. Noites consecutivas de sono comprometido pela cafeína vespertina criam um estado de inflamação crônica que nenhum suplemento anti-inflamatório consegue compensar. Além do impacto no sono, a cafeína consumida à tarde eleva o cortisol em um período do dia em que ele deveria estar em queda natural. Esse cortisol elevado à tarde interfere na produção de melatonina à noite, compromete a regulação da glicose e mantém o sistema nervoso simpático ativo, quando deveria estar cedendo espaço para o sistema parasimpático de recuperação. O limite prático recomendado pela maioria das pesquisas em cronobiologia é não consumir cafeína após o meio-dia, ou no máximo após a 1 da tarde. Quem tem metabolismo lento de cafeína deve considerar encerrar o consumo ainda mais cedo. Hábito 5. Usar métodos de preparo não filtrados. O quinto hábito é um dos menos conhecidos e um dos mais impactantes para a saúde cardiovascular e metabólica: preparar o café sem filtro de papel. O café contém 2 compostos lipídicos chamados cafestol e carroeol. Esses diterpenos estão presentes no óleo natural dos grãos de café e têm um efeito muito específico e bem documentado. Eles suprimem os receptores hepáticos responsáveis por remover o LDL da corrente sanguínea. Com menos receptores ativos, o fígado remove menos LDL e os níveis de colesterol LDL no sangue sobem. Uma meta-análise publicada no British Medical Journal estimou que o consumo regular de café não filtrado pode elevar o LDL em até 25 pontos em alguns indivíduos ao longo de semanas a meses. Os métodos de preparo que não filtram o cafestol incluem a cafeteira de êmbolo, o café expresso, o café turco e o café fervido. Todos eles entregam o cafestol e o carroeol diretamente na xícara. O filtro de papel é o único método de preparo que retém efetivamente esses compostos antes que cheguem à bebida. Café coado com filtro de papel e o método pour-over com filtro de papel são praticamente isentos de cafestol. Para quem já tem LDL elevado ou risco cardiovascular aumentado, essa mudança no método de preparo pode ter impacto tão relevante quanto ajustes dietéticos mais complexos. E para quem está no limite dos valores de referência, o café não filtrado consumido diariamente pode ser o fator que está impedindo a normalização do perfil lipídico, apesar de outras mudanças na dieta. Hábito 6. Usar café como substituto de refeições ou como supressor de apetite. O sexto hábito fecha o ciclo inflamatório criado pelos anteriores. Usar o café para substituir refeições, suprimir o apetite ou compensar privação de sono.
É uma prática cada vez mais comum, especialmente entre pessoas que fazem jejum intermitente de forma incorreta ou que estão sob pressão de tempo e substituem o almoço por mais uma xícara. O problema começa com o impacto do café no cortisol, quando consumido no lugar de uma refeição. Sem alimento para estabilizar a glicemia, o cortisol estimulado pela cafeína libera a glicose das reservas hepáticas para fornecer energia. Isso cria um pico de glicemia sem ingestão de carboidratos, seguido de uma queda que gera fissura por açúcar, irritabilidade e queda de concentração. O organismo interpreta esse estado como estresse metabólico e eleva os marcadores inflamatórios em resposta. A longo prazo, usar café para suprimir o apetite cria um padrão de desnutrição calórica e de micronutrientes que o organismo compensa através de mecanismos de estresse, elevação de cortisol, catabolismo muscular e redução da função tireoidiana. Esses mecanismos são inerentemente pró-inflamatórios. Há também um impacto direto sobre a mucosa gástrica. O café é ácido e estimula a produção de ácido clorídrico no estômago. Consumido com o estômago vazio repetidamente, pode irritar a mucosa gástrica e contribuir para gastrite, refluxo e síndrome do intestino irritável, todas condições associadas ao aumento da permeabilidade intestinal e à inflamação sistêmica. O café funciona como potencializador de uma refeição equilibrada, não como substituto dela. Consumido com alimentos que fornecem proteína, gordura e fibra, seu impacto no cortisol é amortecido, a absorção de nutrientes é preservada e os benefícios anti-inflamatórios dos polifenóis do café são amplificados pela presença de gorduras que facilitam sua absorção. O que o café pode ser quando consumido corretamente? O café tem mais de 1.000 compostos bioativos, incluindo polifenóis como o ácido clorogênico, que tem efeito anti-inflamatório e antioxidante documentado. Ele ativa vias de proteção celular, melhora a sensibilidade à insulina quando consumido sem açúcar e tem associação consistente com redução do risco de doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer, em múltiplos estudos de longo prazo. Mas nenhum desses benefícios sobrevive aos 6 hábitos descritos acima. O açúcar cancela o efeito anti-inflamatório. O cafestol do preparo não filtrado compromete o perfil lipídico. O consumo em jejum imediato desequilibra o eixo do cortisol. O uso após as 14 horas destrói o sono e, com ele, o principal período de recuperação do organismo. Os laticínios convencionais em excesso podem ativar respostas inflamatórias intestinais. E o uso como substituto de refeição transforma uma bebida com potencial terapêutico em um gatilho de estresse metabólico. A mudança não exige abandonar o café, exige consumi-lo da forma que respeita a biologia do organismo. Esperar 90 minutos após acordar, usar filtro de papel, encerrar o consumo antes das 14 horas, evitar açúcar e adoçantes artificiais, moderar os laticínios convencionais e sempre acompanhá-lo de alimento. Feito assim, o café deixa de ser um problema e volta a ser o que a evidência científica mostra que ele pode ser: um dos alimentos funcionais mais poderosos da dieta humana.